Olá, sejam muito bem-vindos ao IHUcast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos, que nesta versão traz no formato de áudio os destaques da semana. O Brasil acordou para os desmontes do Congresso Nacional. A mobilização do último domingo, 21 de setembro, conseguiu levar milhares de pessoas às ruas no país inteiro, contra a PEC da blindagem e o PL da anistia. A resposta? A PEC da bandidagem foi sepultada no Senado, com votação unânime da Comissão de Constituição e Justiça. O PL da anistia deve ter o mesmo caminho, após Paulinho da Força condicionar a aprovação da isenção de imposto de renda à proposta de anistia. Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de 20 de sangue. A mobilização nas 27 capitais do país surpreendeu o centrão e a extrema-direita, que já não acreditavam na capacidade de articulação da esquerda. Grandes nomes da música, que tiveram forte atuação na luta pela democracia durante os anos de chumbo, voltaram a participar e convocar as manifestações. Gil, Chico e Caetano subiram no trio elétrico para, mais uma vez, defender a democracia. Entre os clássicos entonados, Cálice levantou a multidão. Um dos motivos da presença de artistas e também de parte da Igreja Católica, na análise de Rudá Hit, foram os protestos heterogêneos, não convocados pelo PT ou governo. Assim, não polarizaram com o bolsonarismo, mas pressionaram o centrão. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. As manifestações que expressaram o mal-estar da população com o Congresso e fizeram ressurgir a sociedade civil organizada levaram às ruas cartazes e faixas contra a Jornada 6x1, a favor da Palestina, em defesa das minorias, mas principalmente contra a anistia a Jair Bolsonaro e contra os desmandos do Congresso, personificados na proposta de emenda constitucional que blinda parlamentares de investigações. Bolsonaristas vão tentar minimizar, mas sabem que as manifestações desse domingo foram fortes, barulhentas e politicamente muito importantes, com consequências imediatas. Já o impacto que isso terá sobre os candidatos de direita depende de outros fatores e capítulos, até porque eles também se abastecem da polarização. Na avaliação de Antônio Martins, as multidões respondem à arrogância do Congresso, colocam ultradireita e centrão na defensiva e mostram ao governo o caminho esquecido da pressão popular. Há 3 meses, essa grande jornada era impensável. No entanto, ocorreu. E graças a ela surgiram novas demandas, problemas melhores, que cabe à formulação teórico-política tentar resolver. Melhor assim, aos poucos, clareia-se um caminho para que seja possível olhar para 2026 e repetir os versos de Belchior retomados por Emicida. Este ano, eu não morro. Para o cientista político Luiz Marques, com os protestos de domingo, o povo dá provas de determinação, consciência e capacidade de combate para se adonar de seu destino, e o faz com alegria, entusiasmo e otimismo. A utópica caminhada atravessa o inverno, o horizonte se abre, a estrela brilha, a natureza floresce. É tempo de primavera. Quem vem lá? Um sinal, de norte a sul do país, que a democracia permanece viva e pulsante na luta por direitos. Por isso, conforme assinala o economista Jean Marc, a vitória contra a impunidade é possível, mas está condicionada à capacidade de sustentar a pressão popular frente a um Congresso que negocia a própria lei em benefício de uma falsa pacificação. Ponderando em um fio para o X, que analisou os protestos à esquerda, o sociólogo Rudá Hit assinalou que o campo progressista tupiniquim soube usar com habilidade a meta política. Além do mais, continuou Hit, o que se viu foi justamente o mosaico, por esse motivo que furou a bolha dos protestos do campo progressista. Porém, se medirmos o que ocorreu ontem pelo número de pessoas, deixaremos de escutar as ruas. O que estava posto na proposta da PEC da blindagem era a manutenção desse sistema oligárquico de caças que domina o país.
Em entrevista ao IHU essa semana, o sociólogo Ricardo de Oliveira, que pesquisa a genealogia das famílias brasileiras, alertou que a PEC da impunidade foi uma tentativa de blindagem de políticos e presidentes de partidos. Ela segue a lógica dos interesses das famílias políticas e redes de nepotismo do centrão, não só dos parlamentares, mas também dos presidentes e dirigentes de partidos políticos. Nessa entrevista, Oliveira ainda ressaltou que a formação das redes de poder, de nepotismo e senhoriato estão por trás da história das famílias que comandam o país. A pesquisa da história familiar revela as formas de reprodução social das elites da classe dominante, como os novos poderosos sempre são preparados e beneficiados por formas de nepotismo, muito dinheiro e recursos das gerações passadas, sempre no Estado e na política. Não existem grandes empresários sem grandes conexões políticas no Estado e nas negociatas políticas, afirmou o entrevistado. Guilherme Tenha, qual a tua avaliação dos protestos? Desde o início dessa curta história de 5 séculos e uns quebrados, já era patente na exploração das terras que depois viriam a se constituir no Brasil, um difícil processo de construção de formas compartilhadas de poder e zelo pelo bem comum. Criar percursos imaginosos de construção de vida pública, este é um remédio tipicamente brasileiro para enfrentar, ou melhor dizendo, para driblar o impasse gerado no interior de uma sociedade que se vale de muitos encontros e vários desencontros. Este é um trecho extraído do livro Brasil, uma biografia, de Heloísa Starling e Lilia Schwartz. As manifestações do dia 21 de setembro moveram a desigual balança do poder no Brasil, revelando a irascível e pertinente relação entre exploradores e explorados. Em um país onde o arcaico convive com o moderno, o cosmopolita com o tradicional e o urbano com o rural, a construção política é sempre um campo aberto, um processo, uma interrogação que vai sendo aos poucos descortinada pelos levantes populares, pelos movimentos sociais e pela força da coletividade. As manifestações, enfim, começaram a recuperar os símbolos que estavam nas mãos da extrema-direita. As cores do Brasil e da bandeira coloriram as ruas do país, com uma sociedade civil que mostrou efervescência e determinação de colocar em pauta os interesses da maioria, expressando o mal-estar que está por trás do desprezo do Congresso aos temas de interesse do povo. A cultura, mais uma vez, fez frente à tirania. Do Brasil, direto para os Estados Unidos, onde o funeral de Charlie Kirk também pode ser considerado um novo marco para os americanos, assim como foram os protestos para os brasileiros. Por lá, no entanto, marca a virada para uma mentalidade apocalíptica que se tornou profundamente enraizada no imaginário estadunidense. O Charlie Kirk Memorial passou longe de qualquer cerimônia de despedida. Fogos de artifício, uma cruz com rodinhas e bufões roubaram a cena, apelando para um nacionalismo cristão distorcido. O funeral, que contou com milhares de participantes e milhões de espectadores online, pode ser descrito como um renascimento religioso, lembrando os grandes despertares protestantes das cruzadas de tendas de Billy Graham, nas décadas de 1930 e 1940. O evento, que celebrou o fervor cristão, prometeu um novo entusiasmo por valores tradicionais entre a juventude americana. Embora o cristianismo tenha diminuído entre os mais jovens, a morte de Kirk pode reverter essa tendência e aprofundar a guerra cultural e as divisões políticas. O que parece inédito, segundo Pasquale Anichino, é que o ideal apocalíptico não se limita mais a um movimento marginal, mas agora estrutura a maneira como um grande número de autoridades e cidadãos percebem a política e o futuro do país.
Na entrevista, O Martírio de Charlie Kirk e o Novo Estilo Apocalíptico nos Estados Unidos, Pasquale observa que esse pensamento apocalíptico torna a batalha política se torna um confronto entre o bem e o mal. O adversário político se transforma em um inimigo existencial que ameaça a sobrevivência da nação. Essa lógica, sem quaisquer contrapoderes ou instituições limitadoras, pode ser devastadora. Segundo o pesquisador, estamos testemunhando agora um ponto de inflexão definitivo nesse processo. O contra-establishment não é mais uma alternativa, tornou-se o establishment. A homenagem a Kirk foi um evento sem precedentes na história moderna dos Estados Unidos. Serviu tanto para demonstrar a extraordinária unidade vivenciada pelo culto com matizes divinas que o presidente conseguiu forjar em torno de si em apenas uma década, quanto para demonstrar a extensão da confusão do discurso MAGA entre a política e a versão mais reacionária do cristianismo. O palco virou o palanque de muitos políticos abençoados pela efusiva presença dos donos das Big Techs. Em seu discurso, Trump prometeu trazer a religião de volta aos Estados Unidos, afirmando que sem fronteiras seguras, sem lei e sem Deus, não há país. Mas o ponto mais relevante foi o uso da retórica de confronto e aniquilamento dos inimigos. Trump disse que odeia seus inimigos e que não quer ver eles bem. Além do presidente norte-americano e seu vice, DJ Vance, subiram ao palco Marco Rubio, Pete Hegseth, Suzy Wiles, Robert Kennedy Jr., Tulsi Gabbard, o filho mais velho de Trump, Don, que fez uma imitação grosseira do pai, e Erica Kirk. J.D. Vance falou como se estivesse no confessionário durante o memorial a Charlie Kirk. A aparente improvisação do vice-presidente dos Estados Unidos demonstrou que ele sabe interpretar as situações e a centralidade que a fé cristã de Kirk ocuparia durante a cerimônia. Ao expor sua intimidade, Vance pode obter uma vantagem política se decidir suceder Donald Trump como candidato à presidência em 2028. Para o comentarista político Charlie Sykes, aparentemente, J.D. Vance decidiu que seu caminho para o poder consiste basicamente em tentar ocupar o lugar de Charlie Kirk e adotar sua retórica. Continuando sua análise, no entanto, Sykes adverte que o futuro pode ser ainda pior. Eu nunca descreveria Trump como mais moderado, mas eu acredito que a retórica de J.D. Vance poderia ser um aviso de que se você acha que as coisas estão ruins, é possível que elas piorem ainda mais. No evento também chamou a atenção uma grande cruz com rodinhas, subvertendo toda a ideia do sofrimento de Jesus no Calvário. Concita de Gregorio, jornalista italiana, afirmou que a Via Sacra acompanha o sofrimento extremo e desumano de quem foi condenado a carregá-la. O esforço, a dor. Um calvário, não um desfile para as câmeras. O símbolo da paixão de Cristo transformado em um artefato portátil móvel, que pode ser transportado por qualquer um. Retomando um pouco do que já falamos, quero trazer o texto. A patologia do ódio está se espalhando. Deve ser combatida como um câncer, onde o teólogo Vito Mancuso discorre sobre como o ódio se tornou uma paixão destrutiva que permeia a história desde sempre. Mancuso aponta que a presença desse sentimento na vida política, como no caso da fala proferida por Trump no funeral de Kirk, é sintoma de que a maioria de nós está espiritualmente doente. E está nesta condição porque nossas sociedades, por sua vez, estão espiritualmente doentes, pois perderam toda a referência ética e de valores que pode se impor aos indivíduos e orientar suas ações. Gabriel Vilardi, como reagiu o catolicismo dos Estados Unidos ao evento? Nos Estados Unidos, a extrema-direita cristã se aproveita para dar vazão a um cristianismo pervertido. Como escreve Philly Zagano, há um catolicismo seletivo que se aproveita do medo para abraçar a barbárie e a violência totalitária. O próprio cardeal de Nova York chegou ao cúmulo de dizer que o ativista da ultradireita assassinado recentemente, Charlie Kirk, era um São Paulo moderno. Uma fé habilmente instrumentalizada por interesses que nada dizem do evangelho da vida. Também chegam as repercussões sobre a divulgação da entrevista com o Papa Leão em um cenário eclesial bastante complexo. Análises apressadas e simplistas são superficiais e sempre parciais. Os sinais parecem ainda contraditórios.
Ao se colocar na esteira do Papa Francisco, também faz gestos aos setores que lhe faziam oposição ferrenha. Se por um lado defende a sinodalidade e reconhece a importância da escola da teologia da libertação, por outro rejeita mudanças doutrinais sobre o lugar das mulheres e dos LGBTs. Linda Potter lembra que um cristianismo autêntico exige a abertura para a pluralidade, que jamais é inimiga da verdade. É realmente possível ser sinodal sem promover reformas e, consequentemente, incomodar os ultraconservadores? Ou exatamente por viver a sinodalidade, configura-se imprescindível a abertura para repensar as estruturas, as mentalidades e as posições doutrinais que não condizem mais com a razão de ser da Igreja, ou seja, anunciar a boa nova de Jesus. A semana também foi marcada pela Assembleia Geral da ONU em Nova York. Na sessão de número 80, os chefes de Estado discursaram sobre diferentes temas, mas os pontos que mais estiveram nos debates foram a crise da democracia, o autoritarismo, o genocídio de Israel em Gaza, a emergência climática e as mentiras em série de Donald Trump, que protagonizou nas Nações Unidas um dos momentos mais constrangedores da história. Jamais um chefe de Estado usou o espaço da ONU para falar tantas mentiras, para descreditar a mudança climática e exaltar seu narcisismo. A fala do americano contrastou com a de Lula, que abriu o evento defendendo o multilateralismo, a democracia e a soberania. O multilateralismo está diante de nova encruzilhada. A autoridade desta organização está em xeque. Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente a arbitrariedades. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultua a violência, exalta a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Depois de Lula, Trump subiu ao púlpito para um show de horrores, que criou um duelo de narrativas entre o discurso brasileiro e o americano. O republicano descredibilizou a ONU e surpreendeu ao elogiar Lula. Fez um discurso em que quase todos os parágrafos estavam cheios de mentiras, deturpações, exageros ou delírios, segundo Jeffrey Sachs. Continham megalomania, vulgaridade e humilhações de todos os outros governos. Era uma representação autêntica de sua visão de mundo. O economista norte-americano, que já integrou a ONU, afirmou que a fala de Trump reflete a degradação completa da política americana. Contudo, ele não acredita que Trump conseguirá consolidar o fim do multilateralismo, porque eles não podem destruir a organização dos outros 192 países. Os Estados Unidos estão passando por uma crise profunda que se estenderá por anos, mas isso não deve impedir outros de resolver os problemas cruciais do planeta. No entanto, muito terá que ser feito sem os Estados Unidos, ou apesar dos Estados Unidos. Matéria do Clima Info chamou atenção para o show de horrores do negacionismo climático na longa fala de Trump. Ele atacou a ciência do clima e a transição energética para fontes renováveis, preocupações que considerou estúpidas. Para Trump, a ciência das mudanças climáticas se trata da maior fraude já perpetrada no mundo. E ainda brincou, em tom jocoso, que os Estados Unidos são o país mais quente do mundo, pelo fato de sua economia experimentar uma suposta era de ouro. E, diante do ataque de Trump, o mundo reagiu, exceto seu amigo Javier Milei. Os Estados Unidos estão muito sozinhos no mundo, com Israel, Argentina, Hungria e algumas pequenas ilhas do Pacífico.
O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, alertou que os princípios das Nações Unidas estão sitiados. Os pilares da paz e do progresso estão a vacilar sob o peso da impunidade, da desigualdade e da indiferença. Nações soberanas são invadidas. A fome é transformada em arma. A verdade é silenciada. Cidades bombardeadas estão a arder. O ódio está a aumentar em sociedades fragmentadas. O nível do mar continua a subir, engolfando as costas. Estes são avisos. Todas estas são questões que nos levam a refletir. Que tipo de mundo escolheremos? E diante desta crise do multilateralismo e das opções que se desejam para o futuro, Luigi Ferrajoli, jurista italiano e um dos principais teóricos do garantismo, defende a ideia de constitucionalismo global. Se quisermos que a humanidade sobreviva, é necessário um salto civilizacional, isto é, uma expansão do constitucionalismo para além do Estado, à altura dos poderes globais que ameaçam o futuro de toda a humanidade. Em seu discurso na ONU, Lula enfatizou que a COP30, em Belém, será a COP da verdade. Para ele, será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta. Mas, sem ter o quadro completo das contribuições nacionalmente determinadas, destacou o presidente, caminharemos de olhos vendados para o abismo. No entanto, Lula esqueceu de falar sobre o fim dos combustíveis fósseis, que não é defendido pelo governo brasileiro, mesmo com a humanidade ultrapassando o 7º limite planetário. A terceira edição de um relatório que analisa os principais processos para o desenvolvimento da vida na Terra certifica que a acidificação dos oceanos ultrapassou os limites considerados seguros para a vida marinha. Ou seja, essa categoria se junta à lista de sistemas de suportes terrestres que já foram ultrapassados devido à atividade humana. Embora 7 dos 9 limites planetários analisados estejam indo na direção errada, uma agência alemã enfatizou que a cooperação humana para conter o problema poderia reverter a situação parcialmente. É nesse contexto de negacionismo e incertezas que nos aproximamos da COP30, que além de estar ameaçadas pelos preços exorbitantes das hospedagens, fica sob a suspeição da ausência de metas climáticas, aquém do necessário. Caso da China, que apresentou suas NDCs esta semana e decepcionou. O líder chinês anunciou o compromisso de reduzir as emissões do país asiático de 7% a 10% até 2035, em relação ao pico, esperado para ocorrer antes de 2030. Isso em meio ao caos que um mega tufão causou no país asiático. E se o discurso do Lula também ficou marcado pela ausência de menção ao fim da exploração dos combustíveis fósseis, é porque o Brasil pretende se tornar o 4º maior produtor de petróleo do mundo, explorando principalmente a foz do Amazonas. A liberação do IBAMA para que a Petrobras realize testes operacionais no Bloco 59 da foz do Rio Amazonas, considerados a última etapa para a liberação da exploração no local, foi comemorada por senadores da base e da oposição. Contrários ao projeto, pescadores artesanais da comunidade de Jubim, na ilha do Marajó, realizaram um protesto no domingo 21 contra a exploração de petróleo e gás na foz do Amazonas. A ação reuniu 16 embarcações em uma linha simbólica no rio, exibindo uma faixa com a mensagem COP30, Amazônia de pé, petróleo no chão. A menos de 2 meses da COP, os professores José Elida Veiga e Luiz Marques não têm esperanças de que essa edição possa trazer mudanças significativas. Em entrevista ao jornal da Unicamp, avaliam que a COP de Belém deverá trazer poucos avanços para a cooperação global no enfrentamento dos efeitos da mudança climática. Segundo os especialistas, foram raros os avanços produzidos pela conferência nas edições anteriores, e não há perspectivas de que o resultado deste ano seja diferente. Chegamos ao Oriente Médio, onde a flotilha global Sumud avança sob fogo. A flotilha está sob ataque novamente. O zumbido cada vez mais alto dos drones
uma presença constante sobre os barcos da flotilha Global Sumud durante dias. Depois veio a interferência de rádio, com música repentinamente alta, dificultando a comunicação. Por fim, os dispositivos explosivos. Granadas de efeito moral lançadas a poucos metros dos barcos, explosivos carregados com spray de pimenta jogados no convés. Ao menos 6 dos 43 navios da frota que se dirige a Gaza e agora navega em águas internacionais ao largo de Creta foram atingidos. Na sequência, os barcos com destino a Gaza receberam alertas de um ataque israelense iminente. Enquanto isso, aguardam a chegada dos navios enviados pela Espanha e pela Itália para proteger os ativistas. Este é um dos momentos mais críticos da missão. Além dos 3 ataques já sofridos por algumas embarcações, o governo de Netanyahu lançou uma feroz campanha de difamação contra os ativistas a bordo, que ele associa ao Hamas. Um pretexto que abre caminho para justificar quaisquer que sejam suas intenções em relação à flotilha. Uma greve geral em favor da Palestina foi convocada para segunda-feira, 22 de setembro, na Itália, por vários sindicatos de base. Foi uma mobilização histórica, tanto pela sua participação massiva quanto pela natureza de suas reivindicações. Em Roma, 70 mil pessoas reivindicaram pela Palestina livre. Na Assembleia da ONU, muitos países se posicionaram contra o genocídio em Gaza. O presidente da Turquia, Erdogan, mostrou fotos da crise humanitária na Palestina e criticou as ações de Israel na faixa de Gaza durante seu discurso, endossando o que já haviam falado outros líderes como Lula e Gustavo Petro da Colômbia. Reino Unido, Canadá, França, Portugal e Bélgica reconheceram a Palestina como um Estado, isolando cada vez mais Israel. Em protesto contra Benjamin Netanyahu nesta sexta-feira, 26, Brasil, Coreia do Sul, Turquia, Irã, Venezuela, Sri Lanka, Tunísia, Senegal e outros países abandonaram o plenário da ONU durante o discurso do primeiro-ministro israelense. A situação em Gaza, no entanto, segue dramática, com apenas 10% da ajuda humanitária necessária chegando ao enclave e sob bombas. A população palestina segue definhando e sendo assassinada, enquanto o colonato continua expandindo as fronteiras. O texto. Nós, crianças, no inferno dos ataques, não temos mais um lugar seguro, traz o relato das crianças em meio à guerra. Difícil é conter a emoção diante do sofrimento imposto aos pequenos, que são testemunhas, ainda vivas desse massacre. Segundo o vaticanista Marco Politi, o que está em jogo não é a derrota do Hamas, mas a aniquilação de qualquer desejo palestino de independência. Essa foi mais uma edição dos destaques da semana no IHUcast. A produção, apresentação e direção foram comigo, Cristina Guerini. Edição e locução de Lucas Chardon. Ainda contamos com a colaboração das colegas Lauren Palma e Mônica Lima. E dos colegas Alexandre Francisco, Christian Padilha, Gabriel Vilardi, Guilherme Tenher, Matheus Dias e Matias Lengert.